Glória ao teu nome, Pai. Nós nos chegamos a ti nesta noite, dando graças porque o Senhor tem cuidado de nós, te louvando por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor tem sido em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Nós chegamos a ti. Fala conosco essa noite através da tua palavra, Senhor. Toca o nosso coração, enche-nos do teu espírito, cada vida, cada família que vai estar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, tremenda bênção poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus para você, para a sua família, neste domingo. Diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, não podemos ter o culto presencial. Estamos aqui, então, trazendo a palavra de Deus de forma digital. Nós cremos que, da mesma forma, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela vai acessar os nossos corações, as nossas mentes e mudar o nosso ânimo, mudar a nossa fé, o nosso entendimento, aquilo que nós precisamos para esses dias. Amém? E essa noite eu quero falar com você a respeito de algo que eu tenho visualizado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito se fala sobre a fé cristã, sobre os evangélicos, sobre a forma como nós nos conduzimos, pensamos, onde nós colocamos os nossos pés, qual é a nossa base. Sabemos que as pessoas diferem umas das outras no seu jeito de pensar e também no seu jeito de interpretar. E tendo liberdade de interpretação da Bíblia, dos textos bíblicos, de tudo que a Bíblia nos propõe, muitas vezes, sim, nós vimos muitas atrocidades, muitas bobagens, muitas coisas erradas. Mas a Bíblia não se torna isso, a palavra de Deus não é isso. E ela é de uma interpretação, na sua essência, na essência do que ela representa, muito simples, muito fácil. Por quê? Porque a base dessa interpretação é a vida do próprio Cristo, a vida do próprio Deus, a vida de Jesus aqui na terra e aquilo que Deus nos tem ensinado. Por isso, essa noite, eu quero trazer para você um dos temas que são mais importantes para a nossa vida, a base para os nossos posicionamentos nos dias de hoje, para nós continuarmos nos entendendo como filhos de Deus, como pessoas, homens e mulheres de fé. E é isso que eu quero falar contigo, é sobre fé, a importância da fé, o poder que existe nessa palavra, os testemunhos desse poder na nossa vida e na vida das outras pessoas. Precisamos ter fé, sem a qual a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, é impossível que o Senhor veja em nós a esperança certa em relação às suas promessas, se nós não tivermos fé. Então, como está a fé no teu coração? Como você tem crido nesses dias? Eu sei que ter fé para resolver um problema financeiro, ter fé para resolver um conflito no seu casamento, pode parecer diferente demais de ter fé neste momento, em que as pessoas estão morrendo, em que as vidas estão se perdendo, em que as pessoas temem perder o seu trabalho e ainda assim estar correndo risco de vida. Nós estamos vendo os nossos amigos, pessoas que nós amamos, no hospital, entubado. Como ter fé num cenário desses? Nós precisamos desconectar algumas coisas do nosso imaginário, daquilo que nós pensamos ser o correto, segundo a vontade de Deus, para nós entendermos qual realmente é o tipo de fé que Deus espera que nós tenhamos nesse momento. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós falamos em Deus vir e agir sobre nossas vidas, nós precisamos ter fé. E aqui nós não estamos falando de uma forma
generalizada, nós estamos falando dessa fé cristã, dessa fé no Cristo, dessa fé no seu Pai. Desculpe, essa fé que, segundo Hebreus 11, diz que a fé é a certeza, é a convicção daquilo que eu espero. Certeza, Deus nos dá uma palavra, Deus nos deu uma promessa, nós precisamos ter certeza, nós precisamos estar firmados nele. Por isso, nós pensamos assim, então quer dizer que a minha fé é para agradar a Deus? Quando a palavra de Deus diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus, nesse cenário que nós estamos enfrentando agora, sim, porque eu creio que Deus se agrada daqueles que nele confiam. Não basta você dizer que é cristão, não basta você dizer que você crê em Deus, não basta você dizer que Deus deveria fazer alguma coisa. Não tem como você separar, né, os povos que creem em Deus para poder classificar, né, quem está mais certo, quem está mais errado nesse processo todo. É preciso que você creia em Deus, ponto. Creia em Deus nesse momento. Crer em Deus nós não estamos vendo o fim da pandemia. Eu tenho família, esposa, filhos, filhas, netos, netas e neto. Então eu estou nesse cenário de tremenda aflição para todos os povos, tremendo tremor e temor para as nossas vidas, e nós precisamos continuar crendo que Deus é Deus. Crer contra essa situação, crer contra essa improbabilidade. Nós não podemos agora, neste momento, diante de toda essa situação, pensar que, cara, acabou, agora a minha fé, não adianta ir à igreja, não adianta orar, veja, as pessoas estão morrendo. Mas antes dessa pandemia, muitas pessoas estavam crendo e tendo fé, e as pessoas à nossa volta estavam se matando, uns roubando os outros e tendo um estilo de vida totalmente imoral. Mas como isso não pega no ar, não é um vírus, não importa para mim. Quantas pessoas estavam vivendo a sua vida de maneira a ferir outras pessoas, a fazer com que outros perdessem o emprego, mas como isso não estava diretamente relacionado à minha casa, à minha vida, não era um problema meu. Eu acreditava então que Deus estava guardando a minha vida, porque eu sou cristão, e os que não são estavam então tendo problemas. Agora, com esse vírus, quem sabe veio na tua mente: poxa, eu pensava que eu era diferente, que eu era especial. Por que Deus deixa vir esse vírus sobre os cristãos, sobre os cristãos evangélicos, sobre os crentes? Por que Deus permite isso? Nós pensávamos ser tão especiais para Ele, e Ele deixou que nós caíssemos nessa mesma vala comum de todos os demais. Amados, o que nos separa desse pensamento é a nossa fé. A fé, ela vai ser acionada a partir do coração de cada um de nós. Cada um de nós precisa colocar em prática a nossa fé, abrindo a nossa boca e declarando: nós cremos em Deus, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. Nós cremos em Deus, nós cremos que Ele pode vir e tocar na nossa nação. Hoje, neste domingo, foi feito um jejum no Brasil inteiro, igrejas do Brasil inteiro orando e clamando juntas a Deus, que Deus venha e toque a nação brasileira. A fé é isso. Nós não estamos vendo ainda o resultado, mas nós continuamos crendo. Nós não perdemos a nossa esperança. Creia. Deus não se esqueceu de nós. Deus não nos deixou para lá. O mundo está passando pela colheita das suas próprias plantações, e agora você que é cristão, você que crê em Deus, e não só pelo fato de você estar ou não estar agora indo a uma igreja, porque a tua relação com Deus começa no teu coração. Você precisa crer em Deus. E aí sim, depois eu digo para você: procure uma igreja, viva, congregue, entenda mais a palavra, aprofunda-te mais na palavra. Nós precisamos disso.
ser congregação de Deus, estar juntos, mas você que nessa noite precisa ativar a sua fé, ore, creia e diga: Pai, eu creio, eu espero em Ti, mesmo que toda essa colheita de maldição, de morte, de destruição, resultado do trabalho da humanidade, eu sei que no Teu tempo, os Teus olhos se voltarão e nos tocarão, e nos livrarão, e nos curarão. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa tocar e abençoar as nossas vidas. Você, no seu interior, pode estar pensando: Deus não está vendo tudo isso. Talvez Deus já esteja tocando na tua casa, livrando teus familiares. Deus já tenha curado algumas pessoas do Covid e tenha feito obras tremendas. O que nos importa, queridos, é que nós não percamos essa habilidade, essa capacidade de crer. Creia, creia. Eu vi uma mãe já nos dias finais da sua gravidez pegar Covid e ficar apavorada, e alguns dias depois ter o diagnóstico que venceu o Covid e ficar feliz. É isso. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer, sim. Alguns de nós cairão nessa batalha, sim. Serão vítimas dessa plantação humana que traz essa colheita de doença, de infecção. Sim, alguns cairão, alguns pastores, alguns pregadores. Mas crer em Deus é crer na integralidade da sua palavra. E as famílias cristãs que tem aquele familiar que caiu nessa batalha, que foi a morte, sabe que se tem fé e continua crendo, a morte não é o fim. A morte, para nós que cremos na palavra de Deus, na Bíblia, não é o fim. Nós viveremos eternamente. E na palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos, dos seus. Por quê? Porque eles estão voltando para casa, estarão com Deus eternamente. Então, nós não estamos abrindo aqui um espaço para discutir como Deus é. Nós, os cristãos, cremos em Deus pela ótica da Bíblia, da palavra de Deus, e é isso que ela diz. Por isso não nos abalaremos, por isso não cairemos por terra. E você, meu amado, essa noite, eu oro que você abra o seu coração e comece a declarar palavras de fé. Não tema. Não transforme a sua casa num lugar de terror, mas num lugar de adoração. Exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, envie mensagens para as pessoas dizendo: Deus nos ama, tenha fé, Ele vai cuidar de nossas vidas, Ele vai cuidar de nós para sempre. Ele é Deus, a sua presença é real, Ele é tremendo, Ele é um Pai amoroso que consola os nossos corações. E mesmo na hora da dor, na hora da dificuldade, você vai poder fechar os teus olhos, abrir a tua boca e dizer: Pai, eu preciso do teu consolo. E você vai receber a sua presença, Ele vindo sobre ti, Ele vindo dos céus com o seu Espírito Santo e tocando na tua vida. Creia, creia. A minha oração é que nós não sabemos ainda quantos dias mais passaremos por esta batalha, mas eu oro que você se anime em Deus. Não te abatas. Não caias por terra. Não desfaleça diante dessas batalhas, mas te anima. A Bíblia diz que, Hebreus 11:7, que pela fé Noé, quando foi avisado das coisas que ainda vinham, movido de temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, então, está debaixo de uma palavra que é de Deus. Olha, vai vir, então o dilúvio vai acontecer. E ele, pela fé, ele se coloca na direção, naquilo que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo para nós hoje? Creiam, orem. Tudo é possível àquele que crê. Crer, essa palavra crer em Deus
está diretamente relacionada à ação. Crer, você precisa entrar em ação na sua credulidade. Não discutir a sua fé, mas vivê-la. Muitas pessoas estão sofrendo, então talvez elas estejam até ofendidas. Algumas estejam até perguntando para Deus por que Ele está fazendo isso com a gente. Eu não acredito que Ele está fazendo isso com a gente. Ele simplesmente está nos acompanhando num processo de plantar e colher da própria humanidade. Então continue crendo e crer, coloque a sua fé em ação. Comece a te relacionar com Deus com amor, com fidelidade, com esperança, que a tua boca traga essa fé para a existência. E eu concluo aqui falando em João 14, sobre a palavra de Jesus. Nós precisamos crer que a palavra do Senhor é verdadeira e que o que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele tem cumprido ao longo dos anos. Na minha vida eu tenho visto Deus cumprir, e toda vez que Ele fala algo para mim, toda vez que Ele me dá uma direção, Ele me sustenta, Ele me dá o suporte, Ele me abençoa. Deus não anda nos meus padrões, eu é que tenho que andar nos padrões dele. Então quando eu vou, se você for para Deus clamar e orar para que Deus venha para os seus padrões, para que você seja feliz, você talvez não tenha sucesso, seja no seu padrão de viver, de casa, de carro, de coisas, né? O seu padrão de alegria, talvez Deus não vá atender. Mas se você orar e pedir, Deus, eu quero viver no teu padrão, eu quero viver da tua forma de pensar, então Ele vai vir, então Ele vai te ajudar. E independente do que esteja acontecendo à tua volta, o que tu tem, as tuas posses, o que tu faça aqui dentro do teu coração, você vai se sentir um filho, uma filha de Deus completo, tendo um relacionamento com seu Pai. Alguns conquistarão mais nessa terra, outros conquistarão menos, alguns viverão em casas maiores, outros em casas menores, mas a alegria do Senhor, a presença, o padrão moral, espiritual, de fé que vem de Deus, vai estar dentro de você. E aí sim, aí você vai poder desfrutar daquilo que é realmente a presença de Deus. Não devemos tentar puxar Deus para o nosso padrão, devemos nós tentar entrar, trabalhar, orar e viver, aprender da palavra para entrar no padrão de Deus. E João capítulo 14, 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Então o Senhor está dizendo: não vos deixarei órfãos. Ele está nos dando uma promessa. Jesus está dizendo: eu vou voltar para vocês. E mesmo antes de Jesus voltar, a humanidade hoje olha para esse cenário e pensa: poxa, é o fim. Muitas pessoas estão falando: é o fim, é o apocalipse, né? É o que está acontecendo. Mesmo antes disso acontecer, eu quero que você entenda que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco no nosso dia a dia. A bênção do Senhor está sobre nossa casa dioturnamente. Creia, creia e creia que Ele vai voltar, sim, mas creia no seu dia a dia que Ele está contigo. E dentro desse processo de pandemia, e dentro do processo de bandeira preta, ontem eu estava orando, hoje pela manhã, não me recordo, e quando eu comecei a orar, eu lembro de pessoas falando: os crentes estão dizendo que vão orar e vão curar o Covid, e vão vender coisas para curar o Covid, mas deixa eu dizer o que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu estava orando, eu orei e pedi: Senhor, coloca em nós os anticorpos, a força que o nosso corpo precisa ter para vencer esse vírus. Se nós não podemos mudar o vírus, e Deus pode, se Ele quiser, mas Deus pode tocar os nossos corpos, e nós temos os anticorpos, a força necessária para vencer essa batalha. Creia, creia, seja como for. Eu orei pelo corpo, pela defesa, pela imunidade. Você pode orar que Deus venha e acabe com o vírus. Você pode orar que Deus venha sobre a nação brasileira e traga um grande avivamento, que Ele venha poderosamente tocando as vidas. Seja como for que você vai orar, ore. Seja como for como você vai declarar sua fé, declare.
não deixe de crer. Se o seu negócio, sua empresa, seu emprego, seu salário está em risco, coloque diante de Deus. Ele disse: façam conhecida diante dos meus olhos as vossas necessidades, as vossas petições. Deus quer te abençoar, Deus quer derramar sobre a tua vida tremendas bênçãos, mas Ele vai fazer isso debaixo da ordem, do padrão de relacionamento dele, e o padrão dele é crer. Tudo é possível aquele que crê. Você abre a sua boca porque você crê. Você ora porque você crê. Você pede dentro da sua medida de fé. Eu vou orar e creio que ainda essa semana, ainda nesse dia, ou agora mesmo, os meus olhos verão o milagre do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe profundamente nesse tempo e que você possa receber mais do amor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Pai, eu oro em nome de Jesus agora por cada um que está conosco, cada um dos filhos que o Senhor tem colocado debaixo da nossa liderança, do nosso trabalho, do nosso pastorado, e eu clamo, Deus, abre agora, Senhor, uma visão profética, um olhar profético para cada situação, cada família, cada necessidade, que o Senhor possa estar revelando aquele que está aflito, aquele que está, Senhor, quase em depressão, aquele que está entrando num processo de desistir, de deixar a fé. Eu oro, Pai, agora em nome de Jesus, envia os teus anjos, aquele que está com medo, Senhor, envia a tua presença do teu Espírito para alegrar o seu coração, aquele que está enfermo, que está entubado, que está, Senhor, prestes a ir para o hospital, que o Senhor aumente a defesa, a força no seu corpo, que o Senhor cure, Senhor, levante, Senhor, aquele que está caído, e que muitos testemunhos se levantem nesse tempo de cura, de transformação, de prosperidade, de fé, de pessoas que continuarão firmes, independente dessa situação, independente do que todo mundo está falando. Nós não nos movemos pela crença dos outros, nós nos movemos pela crença que temos em Ti. Tu és Deus poderoso, Tu és Deus que se move sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, agora eu oro que você aí na sua casa receba a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que você receba cura, que você receba cura emocional, espiritual e física, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Que Deus abençoe grandemente a tua fé nesses dias. Essa semana que vem é a semana que antecede a Páscoa. Nós vamos continuar com orações e com jejuns durante toda a semana até a Páscoa. E domingo que vem, domingo de Páscoa, não sabemos como vai estar. Oramos que a igreja esteja aberta e vocês estejam aqui e nós possamos fazer a Santa Ceia. Se não for possível estarmos presencial, estaremos aqui pelo Facebook, aí no domingo que vem, ao vivo, todos juntos, fazendo a Santa Ceia, participando, compartilhando, em nome de Jesus. Bem, que Deus te abençoe, um ótimo final de domingo com a tua família, e creia, tenha fé, Deus está conosco. A opinião daqueles que não creem não importa, não é relevante, porque só pode entender o coração de Deus quem vive e se relaciona com Ele. E não tem ninguém que possa dizer como é que Deus deve se comportar. Pelo contrário, Deus é que diz como deve ser a nossa vida. E se você crer e andar nesse caminho, Deus será contigo e tudo vai dar certo. Paz e fogo.